Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou falar para vocês sobre o Malbec Icon. Mas antes, eu convido quem ainda não se inscreveu a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum dos conteúdos. E se você gostou desse ou de outros conteúdos do canal, deixe o seu like, seu comentário. Os engajamentos são muito importantes para o crescimento de maneira orgânica. O perfume que eu vou falar hoje da linha Malbec é um dos que marcou esse ano, pelo que eu vi. Ele foi muito bem avaliado, teve um hype razoável e inclusive já estavam me pedindo o vídeo desse perfume. Só que eu acabei esperando para conseguir a amostra dele. É um dos que eu estava meio receoso de comprar o frasco, mas é um que eu até consideraria ter na minha coleção inclusive, porque é um Malbec que eu achei gostoso. Não é um dos meus favoritos, mas pelo menos é um dos que eu percebo uma coerência e uma certa elegância que me atraiu aqui. Em relação à linha em si, uma das coisas que eu não tinha visto, porque eu não tinha me debruçado no conceito dele, é que de fato a embalagem, o frasco foi criado pelo estúdio Pininfarina, então é algo que, ainda que a marca tenha posto a ênfase no Malbec 20, de fato eles trouxeram no Icon, o que é algo meio curioso, porque eles posicionaram o Malbec 20 como algo exclusivo e a uma faixa de preço tão elevado, e um dos principais atrativos eles trazem num perfume que é muito mais acessível. Ainda que ainda seja possível argumentar que provavelmente a distribuição que eles fizeram, o número de unidades no Malbec 20 justificaria o preço mais elevado, porém da maneira que é feita você fica com a impressão de que um dos principais destaques dele eles trouxeram num dos perfumes mais acessíveis da linha. E inclusive provavelmente o design do Icon deve se propagar para todo o resto da linha Malbec. É o início de uma nova era em termos de design, mas também fica muito claro para mim que nessa comemoração de 20 anos a Boticário está repensando a linha Malbec, ainda que o tradicional seja o mais vendido ainda e o mais celebrado pelo público masculino. Talvez a marca esteja pensando no longo prazo, em ir conquistando um novo público, um novo homem, digamos, talvez um público mais jovem, que gosta de outro estilo de perfume. Até por isso você percebe que o conceito desse Malbec Icon é um dos mais diretos. A ideia aqui é muito claro, é reler o estilo do Malbec para trazer algo mais jovem, mais natural, mais fresco e mais direto até. E isso inclusive fica muito claro na pirâmide olfativa, porque você não tem uma pirâmide olfativa muito estufada de notas, você tem uma pirâmide olfativa mais direta, você tem muito mais notas cítricas nesse perfume, mais aromático, e a marca tenta trabalhar uma ideia de chipre neste perfume que eu acho esquisito. Pode-se dizer até que o chipre faz parte até determinado ponto do Malbec tradicional, mas não basta só você ter uma base de patchouli, ainda mais um patchouli mais moderno, sem o acompanhamento correto aqui, para você criar uma ideia chipre moderna. Então, inclusive chipre não passa uma ideia moderna e jovem. Se bobear, até o público jovem não entende muito bem o que é um estilo chipre. E um estilo chipre masculino, no geral, é um perfume mais antigo, mais carregado em cor, um estilo mais terroso, com um aspecto meio aveludado e úmido de musgo, mas não é o que é entregue aqui. O que você tem mais aqui, para mim, é um amadeirado aromático. Eu até tinha pensado em dizer que ele vai para uma linha mais amadeirada âmbar, mas não. É um amadeirado aromático mesmo, que reinventa a ideia do Malbec, numa direção que flerta com um certo aspecto exótico, mas de uma maneira muito mais limpa e direta. E para mim, isso torna ele muito usável, elegante até. Tem esse aspecto que tenta passar essa ideia de ser
icônico, único, mas para mim falta algum elemento nesse Malbec. Eu não sei dizer, talvez, para mim uma das coisas que poderia ter é justamente o aspecto das tais ânforas minerais, seria interessante, e até mesmo trazer um pouco da ideia de vinho aqui. É até quase como se o Boticário tivesse feito um Malbec para uma geração que não toma bebida alcoólica e não toma vinho. O que não deixa de ser curioso e não deixa de ser verdade também, mas enfim. Em relação à pirâmide olfativa, você tem uma saída que é bem mais carregada em notas cítricas. O cardamomo, que é uma das notas que está presente em quase todos os Malbecs e que é uma parte importante da linha, ele foi suavizado aqui. Você tem um leve toque mais apimentado seco da pimenta preta aqui, mas eu sinto bem mais a bergamota e o limão neste perfume na saída, com um leve toque aromático do tomilho, mas ainda assim algo muito discreto. O que se destaca muito para mim aqui é esse contraste com algo bem fresco e aromático. Não vai tanto na direção como do Magnetic, que é muito mais fresco e tem o frutado, mas ainda assim está muito evidente aqui, só que no Icon é quase como se eles estivessem contrabalanceando esses vários elementos cítricos e aromáticos com uma base um pouco mais pesada, um pouco mais resinosa, mas ainda assim de uma maneira mais moderna. Então você tem a lavanda que está em destaque aqui no corpo para trazer essa ideia mais fresca e mais jovem, até porque também a lavanda ela é praticamente um elemento atemporal da perfumaria, principalmente da perfumaria masculina. Ela convém muito bem essa ideia mais fresca e aromática em um perfume. Tem um leve toque aqui de noz moscada, já antecipando o que vai vir na base, mas o que eu já percebo realmente aqui é que o resinoso que vai vir de fundo, ele começa a aparecer, mas é um resinoso até que suave, inclusive. Uma das coisas que mais de uma vez eu pensei nesse perfume, talvez tanto pela cor, mas por a maneira como a base é trabalhada, é que ele me lembra um perfume da Prada que foi esquecido, inclusive, pelo público, que é o Prada Amber Pour Homme, que não é um perfume muito carregado em âmbar também. Para mim, nesse Malbec, é quase como se ele tivesse alguma coisa que me faz pensar em sabonete de bebê. Então ele tem esse aspecto mais limpo, fresco, um toque meio de sabonete. O resinoso dele vai para essa direção mais delicada e tenra, inclusive. Tem um toque meio de couro aqui, mais um couro estilo camurça, aveludado, mais sutil. O patchouli realmente está numa direção mais moderna aqui, então você não vai ter um patchouli terroso, nem um patchouli muito intenso, ele é um patchouli mais aveludado e limpo. O âmbar, para mim, desse perfume, ele está muito moderado. E até talvez por você não ter tanto âmbar aqui e você ter um vetiver e cedro que me parecem mais estilo Isle Super e mineral, a base desse Malbec Icon na minha pele ele fica muito suave também. Ele me parece ser um Malbec mais agradável, um Malbec mais calibrado entre os diferentes elementos. Falta para mim talvez um pouco do toque da uva e da ideia do Malbec em si. Por isso que eu brinco que talvez ele seja um Malbec para quem não gosta de vinho ou para uma geração que não bebe bebida alcoólica. Eu não tenho tanta certeza de quantos desses existem no Brasil, mas isso é uma coisa que conforme você tá lendo as notícias, você vê muito isso em destaque, que uma nova geração que está vindo aí não bebe álcool ou busca bebidas que sejam inspiradas em bebidas alcoólicas, mas sem álcool. E é o que eu vejo nesse Malbec, é quase como se fosse a inspiração de um perfume alcoólico sem o álcool. E um perfume inspirado em vinho, porém sem o vinho. Poderia funcionar, talvez, se os elementos que compõem a uva eles estivessem um pouco mais intensos e trabalhados aqui. Mas, de certa maneira, é quase como se o nome já diz. Aqui eles estão se inspirando no ícone que o Malbec se tornou, mas não necessariamente na história do ícone em si.
Então, eles pegam determinados elementos do Malbec tradicional, reinterpretam num perfume que remete de uma maneira distante ao Malbec, mas que não necessariamente está tão atrelado assim ao mundo dos vinhos. De maneira que, se a marca tirasse essa parte da maceração, do aspecto jovem e natural dos vinhos, isso não prejudicaria em nada a interpretação e a agradabilidade do perfume. Você até nem saberia que esse perfume foi inspirado em vinhos, mas você talvez saberia que ele foi inspirado no Malbec. Então, é quase como se uma parte importante do ícone estivesse, pelo menos nesse lançamento, sendo deixada de lado. E eu estou muito intrigado porque uma coisa que eu tenho percebido é que mais de um Malbec que eu senti recentemente, o Boticário ele está meio que sacrificando a performance desses perfumes, o que vai muito na contramão do que eles trabalharam em vários Malbecs em si. É quase como se eles estivessem de fato mirando um outro público para essa linha. Talvez seja até um público que não necessariamente coleciona perfume, que comenta nos grupos, que comenta nos vídeos, porque vai muito na contramão do que você vê as pessoas às vezes desejando, sabe? Falta para mim um pouco de performance, corpo nesse perfume, mas como um projeto em si ele está muito bem feito, redondo, agradável, mas eu sinto ausência desses aspectos que eu vejo as pessoas comentando, sabe? E por isso que me intriga, porque vários dos Malbecs eles são muito voltados para isso, mais intensidade, mais projeção, uma performance bacana, mas é quase como se a marca tivesse despindo o Malbec dos elementos que tornaram ele icônico para levar ele numa nova direção. Eu não sei se essa direção vai ser bem sucedida ao longo dos anos. A gente vai ter que esperar a próxima década para ver o que eles vão fazer. É algo que me intriga e eu com certeza gostaria de saber quais dados eles têm em mão para tomar essa decisão que, olhando de fora, parece no mínimo um pouco contraditória dado o sucesso que eles estavam tendo com a linha. Mas isso são mais especulações minhas, dado o que eu percebo e o que eu estou sentindo. Para vocês, se vocês buscam um Malbec mais fresco, moderno, com um toque levemente exótico e que seja fácil de usar no dia a dia, talvez vocês gostem do Icon. Eu só não acho que ele é tudo isso que os vídeos trouxeram, toda essa empolgação, mas é um perfume bom. É um perfume nacional bem feito. Tem muito perfume importado que não estaria tão distante ou que não está tão bem feito assim. Então acho que ele não fica devendo nada e vale a pena conhecer. Um custo-benefício razoável e interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um excelente dia e um grande abraço. Se cuidem!